A coruja é um animal que simboliza a sabedoria, a inteligência, o mistério e o misticismo. Por outro lado, essa ave de rapina noturna pode simbolizar mau augúrio, azar, escuridão espiritual, morte, trevas e bruxaria. E é sobre elas e os seus significados que nós vamos falar hoje, meus amores. Se você gosta de adquirir informações e conhecimento e gosta de todo tipo de conteúdo, você está no lugar certo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for. Ative o sininho de notificações e, é claro, que já vai deixando aquele likeão para apoiar o canal. Beleza? Recados dados, sem mais conversas, sem mais delongas e bora para o nosso assunto de hoje. Estrigiformes são aves da ordem Estrigiformes, que inclui aves de rapina, tais como corujas, mochos e murucututu. São caçadoras eficientes, usando sobretudo seus olhos extremamente aguçados e movimentos rápidos. Além disso, são extremamente atentas ao ambiente. Têm grande capacidade de girar o pescoço e voar silenciosamente devido às penas especiais, muito macias e numerosas que compõem suas asas. São promovidas muitas vezes de penachos na zona superior da cabeça, olhos grandes e frontais. Tais aves possuem, em sua maioria, hábitos notívagos, alimentando-se de pequenos mamíferos, principalmente de roedores e morcegos, insetos, aranhas, peixes e outras aves. Engole suas refeições por inteiro e depois regurgitam os restos alimentares que não puderam ser digeridos, em pelotas com pelos e fragmentos de ossos. As corujas possuem faces que se assemelham a humanas, devido à presença de grandes olhos voltados para a frente. Possuem bicos curvos e garras muito fortes, encurvadas e afiadas. Contam com uma plumagem muito macia, o que reduz o ruído da batida de asas durante o voo e permite que as corujas localizem e se aproximem das presas sem serem percebidas. Além disso, a plumagem permite que a coruja se camuflem ao ambiente, sendo quase invisível contra a casca de uma árvore, por exemplo. A cor da plumagem varia de branco, passando por muitos tons de bege, cinza ou marrom avermelhado. A marrom profunda, sendo que a maioria tem padrões de listras ou manchas. Corujas do gênero Glaucidium e algumas do gênero Atene apresentam um padrão de coloração no dorso, que parecem olhos. Essas características observadas, principalmente em espécies com hábito semidiurno, e ajuda a afastar os predadores. Muitas possuem penáceos ou falsas orelhas, que são ornamentais e também ajudam a afastar os predadores. As famílias Chitonidae e Istrigidae podem ser facilmente diferenciadas pelo formato de face. As corujas da família Chitonidae apresentam face em forma de coração, enquanto as que pertencem à família Istrigidae não apresentam esse atributo. As corujas são comumente associadas à caça noturna. As corujas do gênero Chito, por exemplo, são, em sua grande maioria, de hábito estritamente noturno. Como caçam em situações de baixa luminosidade, muitas desenvolveram sistemas auditivos muito eficientes na localização das presas. Possuem ouvidos externos assimétricos em forma, posição ou tamanho. Essa particularidade permite que esses animais sejam capazes de comparar diferenças sutis na sonoridade e saber a localização precisa de sua presa. Além de sua audição, as corujas também possuem modificações em sua visão relacionadas à caça noturna. A coruja das torres caça no que, para nós, é considerado total escuro. Além de também atuar
em diferentes graus de luminosidade, como o fim ou começo do dia, principalmente aquelas que vivem nos trópicos. O voo das corujas é uma das adaptações que auxiliam na predação. Esses animais conseguem realizar o que é chamado de voo silencioso, que permite que não sejam percebidos pelas presas ao se aproximarem. Para que o voo silencioso seja possível, as extremidades frontais das asas possuem uma franja rígida, semelhante a um pente, por exemplo, também chamada de dentadura, que auxilia no direcionamento do ar e na redução do barulho. Nas extremidades traseiras das asas, ela possui uma franja macia, com uma aparência de cabelo, reduzindo assim a turbulência, onde os fluxos laminares de ar, direcionados pelas duas porções das asas, encontram-se. As penas das asas possuem uma posição macia que abafa o som decorrente do encontro dessas com o ar no bater das asas. Características morfológicas e comportamentais podem indicar que uma coruja é um macho ou uma fêmea. Com relação ao tamanho corporal e coloração das penas, em geral, fêmeas são maiores e possuem penas de tonalidades mais escuras do que os machos. Na maioria das linhagens de aves e mamíferos, a competição intraespecífica entre machos resultou um aumento no tamanho masculino. Entretanto, em estrigiformes é observado o dimorfismo sexual reverso, com relação ao tamanho dos indivíduos de cada sexo em muitas de suas espécies. Isto significa que as fêmeas costumam ser maiores do que os machos em questão de atributos morfológicos, assim como em massa corporal, embora existam espécies nas quais os machos são maiores do que as fêmeas. Os olhos das corujas se localizam frontalmente no rosto, o que favorece a percepção de profundidade, mas desfavorece a visão panorâmica. Elas são tubulares e tão grandes em relação ao crânio que a boa parte deles se estende para fora das órbitas. Esse arranjo impede movimentos oculares, já que os 3 pares de músculos usados para mover os olhos das aves são empregados em outras funções. Os grandes olhos das corujas são um desafio à tendência de diminuição de peso nas aves, principalmente das estruturas periféricas, como os da cabeça. Por isso, o formato tubular dos olhos pode ser uma solução. Os olhos são grandes, mas as partes periféricas são removidas, diminuindo o seu peso. Já que nestes animais os olhos se encontram imóveis e posicionados frontalmente no disco facial, para que a coruja seja capaz de enxergar objetos em sua traseira ou laterais, é preciso que ela recorra à movimentação de sua cabeça. Dito isso, as corujas podem girar a cabeça até 270 graus e aumentar assim o seu campo de visão. Para permitir essa flexibilidade, as corujas têm 14 vértebras cervicais e adaptações em seu sistema circulatório, permitindo a rotação sem parar, o fluxo sanguíneo para o cérebro. A visão noturna das corujas é mais sensível e acurada que a humana, embora não sejam capazes de enxergar na ausência total de luz. Elas possuem em sua retina uma estrutura chamada de tapetum lucidium, que aumenta a sensibilidade visual à noite. No entanto, o principal fator que permite a visão em baixa luminosidade é a presença de uma grande pupila, a qual é capaz de criar imagens de 2 a 7 vezes mais claras do que as percebidas por seres humanos. Devido ao seu maior diâmetro, o sistema auditivo das corujas também é especializado em detectar e localizar suas presas. Elas possuem cabeças grandes, sendo que muitas espécies apresentam um disco facial com penas refletivas que atua como um coletor de som eficaz.
Esse disco amplifica o som e sua presença está relacionada à localização da presa na coordenada vertical, de forma que as penas forem removidos, por exemplo, essa capacidade ficaria prejudicada. Além disso, algumas têm orelhas orientadas assimetricadamente no plano vertical, o que permite a capacidade de perceber a elevação de posição horizontal com grande precisão, pois o som que chega aos dois ouvidos se diferencia em termos de intensidade, tempo de chegada e qualidade aspectral. As espécies que possuem ouvidos simétricos precisam movimentar a cabeça em pelo menos 2 posições para orientar o som corretamente. Quanto à sensibilidade do sistema auditivo das aves, nota-se que esta é semelhante à dos seres humanos. Apesar do pequeno tamanho das orelhas das aves, isso é possível, pois esse sistema conta com membranas timpânicas, grandes em relação ao tamanho da cabeça, o que aumenta a sensibilidade auditiva. Essa sensibilidade é especialmente maior nas corujas, pois elas têm os maiores tímpanos em relação ao tamanho da cabeça entre as aves sendo comparadas. Enquanto nas regiões tropicais o período reprodutivo das corujas pode ocorrer durante todo o ano, né, principalmente no final da estação de seca, em regiões de clima temperado, esse período se restringe à primavera. Durante o período reprodutivo, machos e fêmeas cantam e chamam para atrair parceiros sexuais. Ai, que lindo, gente! As corujas podem acasalar com diferentes parceiros a cada estação reprodutiva, ou formar pares monogâmicos durante toda a vida, dependendo da espécie. Os machos podem oferecer presas às fêmeas como presentes nupciais. O cortejo envolve, além do ritual de alimentação da fêmea, display e cantos específicos, e a cópula ocorre após o entardecer. A reprodução das corujas está diretamente relacionada à disponibilidade de alimentos. Costumam procriar apenas uma vez por ano, mas quando há fartura, podem procriar 2 ou 3 vezes mais. Entretanto, em períodos de escassez, a postura costuma ser menor, podendo ocorrer a morte de filhotes fracos, por exemplo. As corujas dificilmente constroem ninhos, no máximo ampliam depressões e cavidades pré-existentes, mas podem utilizar pequenas depressões no chão e cavidades em troncos ou cupinzeiros. Muitas vezes nidificam um ninho e cavidades feitos por outros animais. Algumas foram os ninhos com restos de pelotas e alimentos, folhas secas, vegetação ou esterco para acomodar os ovos ou fornecer uma proteção para os mesmos. Outras, como as suindaras, podem ainda estabelecer ninhos com forros de construções abandonadas. Frequentemente, a cavidade do ninho adquire um papel de poleiro durante o dia no período não reprodutivo. Algumas espécies, como as do gênero Octus, podem reutilizar o ninho no ano seguinte e, portanto, mantêm o local de nidificação sempre limpo. Outras espécies abandonam o local com material fecal e restos que foram refurgitados e trocam o ninho a cada postura. Em relação à postura de ovos, normalmente constitui-se de 2 a 3 ovos postos em intervalos de poucos dias. Apenas as fêmeas incubam e sendo alimentadas pelos machos durante esse período, que pode variar entre 20 e um pouco mais de 30 dias. Após a eclosão, o cuidado parental é executado inicialmente apenas pelas fêmeas, mas posteriormente ambos os pais cuidam da prole, dependendo o ninho ativamente com voos arrasantes sobre possíveis invasores e emissão de vocalização de advertência. Os ovos são brancos e ovais, indicando que provavelmente não há necessidade de camuflagem
e visto que logo após a sua postura inicia-se a incubação. Agora vamos aprender o significado e a simbologia da coruja em cada religião. A coruja é uma ave rapina noturna, como nós já vimos, que possui garras e enxerga na escuridão. Por esse motivo, ela pode simbolizar a lua, o otimismo e o bom augúrio. As simbologias atribuídas a este animal variam bastante, de cultura para cultura. Muitas delas associam essa ave ao simbolismo espiritual. Para os aborígenes australianos, a coruja representa a alma das mulheres. Por outro lado, muitas crenças associam a coruja com a morte, o desastre, o azar, que por meio de grito ruidoso e olhar penetrante, elas avisam que algo ruim acontecerá. Mas em algumas culturas antigas, a coruja representava o governante da noite, guardião do submundo e protetor dos mortos. Para os astecas, a coruja simboliza o deus dos infernos. Alguns acreditam que elas são animais que vêm à terra para comerem as almas dos moribundos. Na Europa, durante a época medieval, corujas eram consideradas bruxas disfarçadas. Ainda hoje, a coruja é a divindade da morte e guardiã dos cemitérios. Na mitologia grega, o símbolo da Atena, deusa da sabedoria e da justiça, era uma coruja. Isso porque ela possuía um mascote que, segundo a lenda, lhe relevava os segredos da noite mediante seu poder de clarividência, inspirados pela lua. Atena corresponde à deusa romana Minerva, deusa das artes e da sabedoria, que também era representada por uma coruja. Devido à sua capacidade de ver à noite, a coruja foi invocada pelos gregos e pelos nativos americanos como um oráculo do conhecimento oculto com poder de clarividência. Em outras palavras, quando os homens dormem, as corujas desvendam mistérios, pois enxergam o todo. Além disso, na mitologia grega, a coruja representa a figura de Ascáfalo, quando é metamorfoseado, filho de Arqueronte e da ninfa Órfine e guarda de Plutão, o deus dos mortos. Importante ressaltar que do grego o termo coruja, glauquis, que significa brilhante, cintilante, enquanto no latim é noctua, que representa a ave da noite. Uma das divindades hindus, chamada Lakshmi, a deusa da prosperidade e da sabedoria, também é representada por uma coruja, nesse caso, branca. A coruja em tatuagens podem simbolizar principalmente sabedoria, inteligência e ligação com o místico. Ela pode ser desenhada de diversas formas, com aspectos realistas, com elementos místicos, com uma aparência mais fofa e meiga, entre outras. É um animal bonito para se tatuar no braço, eu concordo. No peito também, nas costas, na perna e até mesmo nos dedos. As pessoas que o desenhar no corpo podem querer passar por um simbolismo de conexão com a espiritualidade também. Associada ao orixá Xangô, a coruja no Umbanda está ligado à justiça e à retidão. Invocar sua força pode ajudar em questões legais ou mesmo em situações menos burocráticas, mas nas quais você tenha se sentido injustiçada ou menosprezada de alguma forma. A coruja também pode ter uma simbologia negativa, aliada a pessoas más. No entanto, o que vale é a interpretação. A coruja simboliza justiça e poder, e isso pode ser usado em benefício próprio também. Mas a sabedoria que a coruja inspira deve ser maior do que qualquer desejo de vencer a qualquer custo, sem pensar
nos sentimentos das outras pessoas. Muito provavelmente você nunca ouviu falar sobre esse clube de cavaleiros, na verdade, pois essa é a intenção. A sede desse clube fica localizada na Califórnia, sendo composto por homens muito influentes, por exemplo, como políticos e empresários. Não se sabe ao certo qual o significado da coruja para eles, mas ela está massivamente presente na sede do clube. Na região central, há uma estátua gigantesca de coruja com aproximadamente 10 metros de altura. Além disso, o lago do clube tem formato de coruja, assim como no símbolo dessa sociedade secreta. A coruja é o elemento central. Você pode não conhecê-la por este nome, mas a coruja maiore se tornou muito popular no Brasil e no mundo por aparecer em tatuagens, com frequência. A tatuagem é um elemento muito importante para a cultura maori. Os povos nativos da Nova Zelândia, por exemplo. A cultura maori é rica em símbolos ligados à natureza, devido ao grande conhecimento dos nativos sobre a fauna e a flora da região. A coruja maori significa sabedoria e nobreza. Repletas de detalhes, também estão intimamente ligadas ao feminino e à ancestralidade. Você já sabia de todos esses significados da coruja? Eu não sabia, gente. Eu realmente não sabia, então eu acabei aprendendo com vocês e fico feliz com isso. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O nosso vídeo fica por aqui. Muito obrigado por todo o apoio de vocês. Pessoal, vocês me fazem muito feliz e me motiva a cada vez mais trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Deixe nos comentários o que vocês acharam sobre o assunto e a gente se vê na próxima, ok? Beijo e tudo de bom. Até a próxima.